Você já ouviu falar da iniciativa Recover, que basicamente é a nossa bíblia da reanimação cardiocérebro-pulmonar para cães e gatos. E é sobre isso que eu vou te falar. Teve uma grande atualização de 2014 para 2024 e logo depois da vinheta você vai ficar sabendo quais são elas. Atenção, Cruzedex, toda vez que eu falar 2014 eu me refiro a 2012. Dito isso, bora pro vídeo. Saudações, Vest, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre a iniciativa Recover, né, que é o Reassessment Campaign of Veterinary Resuscitation. Consegui falar tudo certinho. O Recover foi desenvolvido lá em 2014, uma iniciativa super interessante do Daniel Fletcher com seus colaboradores e que não tinha atualização desde lá. E agora em 2024 saiu uma nova atualização e é isso que eu vou falar para vocês. Mas antes, você precisa entender como que eram essas principais alterações, essas principais situações, e aí depois eu vou trazer as atualizações aqui para você. Então, se você chegou até aqui, ainda não deixou seu like, não se inscreveu no nosso canal, então você tá perdendo tempo de ficar atualizado. Então, clica aqui, não custa nada, é rapidinho, favorita também, que vai ser super importante, e eu vou falar sobre isso para você logo na sequência. Então, bora lá. Aqui na tela do meu computador, a gente tem a divisão tanto do Recover 2012. onde tem aquelas bases que a gente comentou anteriormente, lembrando que sempre com ABC, intubação orotraqueal, tudo isso já existia, suporte básico, suporte avançado de vida. Se você quiser, eu vou deixar na íntegra também o guideline anterior para vocês compararem, é super importante. E aqui as atualizações para o 2024. Então a gente continua tendo suporte básico de vida, iniciando pela compressão torácica. E por que a gente inicia pela compressão? Porque o paciente está com suspeita ou confirmação de uma parada cardiorrespiratória. Quando eu inicio essa compressão, eu vou fazer por 2 minutos ininterruptos, vou tentar ligar os eletrodos ali e detectar o ritmo, se ele é chocável ou não chocável. O Recover é muito enfático sobre os tipos de tórax, a conformação torácica. Então o Bulldog, que seria a gente está habituado, né, de fazer lateralizado em todos os pacientes, o Bulldog ele já tem um tórax de barril. A gente vem próximo da região do externo. Da mesma forma, nós temos ali um Rottweiler, por exemplo, que tem um tórax mais largo também. A gente vai fazer sobre o tórax, fazendo então a bomba torácica. Já pacientes mais com tórax próximo do galgo, que é aquele triangular mais profundo, a gente já vem próximo aqui do coração. Então, eu coloco o cotovelo do paciente aqui para poder medir entre o terceiro e quinto espaço intercostal. E é ali que eu vou iniciar a compressão direta, fazendo a bomba cardíaca. E aí, voltando aqui, é muito importante quando você for fazer a compressão de tórax, você respeite muito o recuo torácico, a profundidade que você vai comprimir esse tórax. É de extrema importância, porque uma vez que a gente não permite o recuo total desse tórax, o ventrículo ele não vai ter a capacidade de sugar o volume que está aqui no átrio. Então toda vez que eu estou apertando, ele vai ficar assim, ó, fechado basicamente. Então se eu não permito que esse tórax se expanda, ele não faz esse recuo, consequentemente eu não consigo injetar o volume que eu pretendo para os órgãos, tanto periféricos quanto centrais ali. Então toda vez que eu iniciar a compressão torácica, eu tenho que permitir que no máximo seja comprimido 30% do tórax para que haja retorno venoso, para que esse sangue continue sendo sugado pela cava, entre no átrio, do átrio para o ventrículo, do ventrículo passe lá para o pulmão, sofra hematose. Enquanto isso tem alguém ventilando 10 movimentos respiratórios por minuto e outra pessoa que está ali comprimindo, fazendo o papel do coração de 120 compressões por minuto, para que haja circulação de oxigênio e eu consiga atingir principalmente o cérebro, o próprio coração pela irrigação das coronárias e consiga chegar ali na periferia também, tá bom? E agora a gente volta aqui para a tela do computador para continuar a explicação para vocês, que é muito importante a gente entender esses aspectos do Recover para que a gente consiga salvar mais vidas, obviamente, né? Então o tipo de tórax ele vai influenciar, a quantidade de compressões e a profundidade são de extrema importância. E a gente entra na questão da adrenalina. E aí, a gente entra já logo de cara com a adrenalina ou não entra? Isso é muito importante de ressaltar, porque o paciente chega para você, ele vai chegar ou em ritmo chocável ou em ritmo não chocável. Qual que é a diferença disso? Os ritmos chocáveis, eles dependem como tratamento de choque, ou seja, desfibrilação. E eu consigo fazer essa desfibrilação se eu tiver desfibrilador, obviamente. E os dois ritmos que nós vamos fazer basicamente é para taquicardia ventricular ou para pacientes que têm fibrilação ventricular. E basicamente o choque vai dar um disparo elétrico e vai parar o coração para que a gente possa iniciar novamente a compressão. E depois de 2 minutos eu vou
vou avaliar de novo o eletro e vou ver se esse ritmo ainda se ele voltou a ter algum ritmo, se esse ritmo é chocável ou não chocável. Se, por exemplo, iniciei a compressão, depois desses 2 minutos da desfibrilação, o paciente voltou a ter compressão, voltou a ter ritmo, aí eu vou avaliar se ele tem pulso. Não, ele tem uma atividade elétrica, mas é sem pulso. Parece um ritmo sinusal, tudo, mas quando você faz a palpação do pulso, você não sente absolutamente nada ali. Aí você vai fazer novamente, mas nesse caso você faz adrenalina, pulso. Mas voltando aqui, a gente vai passar para o suporte avançado, que basicamente ele vai eleger monitoramento e diagnóstico da reanimação cardiopulmonar, que vai se dar por meio do eletro, da capnografia e uma pressão arterial média alvo, que a gente deve controlar. No eletro, a gente vai ter, como eu falei, ritmos chocáveis e ritmo não chocável. Então a gente só vai utilizar como ritmo não chocável o uso da adrenalina para SP, ou então no caso de assistolia, tá? Assistolia também a gente faz a utilização da adrenalina. E aí, por fim, a gente monitora durante a nossa compressão, durante o tempo todo, se essa compressão está sendo efetiva, a capnografia. Por isso que é importante ter um monitor com capno ali, para ver se os valores estão pelo menos acima de 15. Eu mantendo entre 15 e 18 significa que eu estou comprimindo bem. E a pressão-alvo que a gente tem é manter acima de 30. E quais são os fármacos que a gente vai utilizar no suporte avançado? Basicamente, o carro-chefe é adrenalina, para ritmos ali, como eu falei anteriormente para vocês, não chocáveis. A dose de 0,01 mg por quilo IV ou 0,01 ml por quilo IV a cada 3 a 5 minutos, indicado para SP assistolia. E a alta dose dela vai ser somente em casos refratários, tá? Então já tem um prolongamento ali da reanimação, já estou a mais de 8 minutos, 10 minutos, aí eu posso utilizar uma dose mais alta da adrenalina. A vasopressina ela vem para poder auxiliar nessa questão pressórica, né? Ela tem um efeito vasopressor bem interessante. A atropina, ela é só indicada em casos de parada, indução vagotônica, né? Ou seja, paciente que teve uma parada vagal ou tem uma bradiarritmia severa. Então, um paciente no bloqueio atrioventricular e você precisou utilizar a atropina para poder reverter esses efeitos e ver se o paciente era responsivo ou não. Fora isso, tem que fazer atropina? Não façam atropina, que é prejudicial para o paciente. E de uso de antiarrítmico, então nós temos a lidocaína e a mildarona, que normalmente é utilizado para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular refratária, que nós já falamos dela ali no começo, quando eu citei a questão aqui da desfibrilação, que é a principal indicação apenas para essas fibrilações ventriculares e taquicardia ventricular. E aí a dose vai depender principalmente do tipo de desfibrilador que você tem, se é monofásico ou bifásico. Se for monofásico, de 4 a 6 joules por quilo e bifásico de 2 a 4 joules por quilo, tá? E sempre realizar compressões de alta qualidade antes e após o choque. Por quê? Não é igual a gente está acostumado lá no tal do Grey's Anatomy. Você vai falar assim, que é o sonho de todo mundo, né? Afasta, isso você vai falar, pra ninguém tomar choque e morrer. Mas você vai colocar ali, afasta, deu choque, você vai monitorar ali o paciente, você vai ver que ele vai entrar em assistolia. A ideia é essa, o choque é para que você tenha uma parada para que você possa voltar às compressões torácicas e onde você vai manter o ritmo durante 2 minutos de novo. Aí você vai reavaliar, ver se esse paciente tem algum ritmo no eletro. O paciente ainda continua sem ritmo. O que a gente faz? Tá em assistolia, adrenalina e reinicia as compressões. E aqui a gente volta mais uma vez para a tela do computador, porque a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nessas circunstâncias aqui, tá? Que são as correções das causas reversíveis. E lembrando uma coisa importante que eu não falei aqui no começo. Às vezes o paciente chega para vocês em parada, como é que conduz? Primeiro você já tem que fazer essa triagem antes de receber esse paciente na internação para saber o que foi utilizado de fármaco. Muitos anestesistas gostam dos alfa-2, dexmedetomidina principalmente, metadona também. Então você precisa antagonizar os possíveis anestésicos que possam ter levado essa parada cardiorrespiratória. Mas aí vindo para as causas reversíveis, nós temos os 6Hs e os 6Ts, onde nós temos a hipovolemia, a hipóxia, a acidose, né, por conta de hidrogênio, hipocalemia ou hipercalemia, a hipotermia e hipoglicemia. Em consideração os 6Ts, nós temos toxinas possíveis, tensão por pneumotórax, trombose, tamponamento cardíaco, o trauma e o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E os cuidados de pós-parada, que são não menos importantes. A gente vai falar em um outro vídeo de forma mais detalhada, mas que basicamente vai se referir ao suporte hemodinâmico e oxigenação desse paciente, um bom controle neurológico e o suporte metabólico e monitoração. E agora, se esse vídeo foi realmente útil para você, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte dessa comunidade que vem crescendo todos os dias. Eu tô muito feliz com isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no coração, valeu, falou!